Olá, tudo bem com você? Eu sou o Pastor Marcos, você está no nosso canal Psicologia, Fé e Ação e hoje eu queria falar sobre um assunto sobre arrependimento ou remorso. É a mesma coisa você ter arrependimento ou ter remorso? Então nós vamos começar falando primeiro sobre remorso. Então a psicologia vai colocar o remorso na linha dos sentimentos de tristeza. Ele gera um sentimento de culpa. Essa palavra ela vem do latim e essa palavra ela significa o seguinte, que é morder de novo, ou seja, remoer aquilo que você já está fazendo, ou morder a si mesmo de novo, como alguma coisa que está doendo de novo ou vindo novamente a te incomodar. O remorso ele vem nessa linha do sentimento que quando você lembra daquilo que aconteceu, você lembra com pesar, você lembra com tristeza, você lembra com a impossibilidade de aquilo ser consertado. Isso é o remorso. Esse remorso, esse morder de novo, gera uma tristeza profunda, gera muitas vezes até uma depressão na pessoa. Por quê? Porque ela se sente impotente em consertar aquilo que foi feito. Ou porque a pessoa que ela ofendeu já partiu, ou porque ela não tem coragem de voltar àquela pessoa, ou esse sentimento vem por uma perda muito grande, seja ela financeira ou seja ela sentimental. Ou seja, a pessoa tem remorso pelo que ela fez, mas ela não sente a possibilidade que isso volte para que ela possa reconsiderar ou refazer isso na sua vida. Esse é o remorso. O remorso ele não é um sentimento que possa ser colocado como igual ao arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento ele parte do princípio de se arrepender, de voltar atrás. Uma pessoa arrependida, ela tem um sentimento de que não vai mais acontecer aquilo. Ela se arrependeu do que fez. Ela fez ou sem intenção de fazer o mal, ou mesmo ela tendo a intenção de fazer, quando ela cai em si, ela volta e se arrepende do que ela fez. Esse é o arrependimento. O arrependimento ele está ligado a um outro sentimento, ao sentimento do perdão. Quando a gente perdoa ou é perdoado por alguém, isso gera em nós um sentimento de libertação e não um sentimento de pesar, como o remorso faz. Esse sentimento de perdão pelo outro, ele é sempre altruísta, ou seja, é um sentimento que ele não pede nada em troca. Ele não pede para que eu dando o perdão, eu receba algo da pessoa de volta, ou mesmo que eu seja perdoado de volta, eu quero ser perdoado. Ou quando eu perdoo uma pessoa, eu não fico exigindo dela nada em troca. Simplesmente eu perdoo para que eu me livre desse sentimento, para que eu me livre dessa situação e possa seguir a minha vida adiante. Deus, quando vai nos dar o perdão, Ele dá o perdão para a gente gratuito. Não mais se lembrará daquilo que aconteceu no passado. A graça redentora de Deus, que é ligada à palavra perdão, um sinônimo de perdão é graça. Porque a graça é o favor imerecido, é o perdão que nós não merecíamos, mas foi dado. O que Deus nos propõe é isso, é que quando nós perdoamos, arrependidos do que fizemos, nós vamos buscar o perdão de Deus, e esse perdão é gratuito. Arrependido do que fizemos, vamos buscar o perdão do outro, sem que nada seja dado em troca. O perdão é um sentimento muito ligado ao cristianismo. Jesus, quando perguntado por Pedro quantas vezes devo perdoar, Jesus vai falar 70 vezes 7. Ou seja, o remorso é um sentimento muito ligado à humanidade. Eu sinto um pesar pelo que eu fiz de mal, mas não quero me consertar por isso. O arrependimento ou perdão, ele é um sentimento ligado ao que é de mais espiritual, do que é mais divino, do que é mais cristão, e ele propõe a volta ao lugar onde eu errei e o conserto disso e seguir a vida daqui para frente. Então são dois sentimentos
que estão aqui muito parecidos, mas não são iguais. O remorso é um sentimento muito diferente do arrependimento. O remorso, ele não gera uma nova vida. O remorso, ele gera tristeza. O remorso, ele gera a morte. O arrependimento, ele gera o perdão. O perdão gera reconciliação. Ou seja, quando nós temos o arrependimento, esse arrependimento é um sentimento de novidade de vida. Quando nós viemos para a Bíblia, para falar um pouco do que é a Bíblia nisso tudo, eu quero pegar um exemplo bem básico, que é a vida de Judas e a vida de Pedro. Os dois falharam no momento da entrega de Jesus. Judas, ele falha quando ele entrega o Senhor à morte. E essa entrega do Senhor à morte gera nele o remorso. E esse remorso gera a morte na vida dele. Ou seja, ele cheio de remorso, não sabendo o que fazer com o que ele tinha feito de errado, entregue o Senhor Jesus por um motivo tão fútil que era 30 moedas. Ele cheio de remorso vai ao suicídio. Pedro, ele começa com um sentimento de remorso. Ele tem tristeza em ter negado a Cristo. E cheio de remorso ele vai pescar. Mas dentro dessa pescaria, que você vai poder ver na carta de João, lá no final, Pedro volta a pescar e tem um encontro com Jesus. E essa conversa, esse diálogo com Jesus, é gerado o arrependimento em Pedro de ter negado a Cristo. E esse arrependimento gera o perdão, e esse perdão gera a restauração do discípulo. Um discípulo morre cheio de remorso, um discípulo vive cheio de arrependimento. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, esse exemplo de Judas e esse exemplo de Pedro, nós podemos entender que mesmo que hoje o que você sinta seja remorso do que aconteceu, pelo que você tratou alguma pessoa, como você tratou seus pais, ou como você tratou alguma pessoa, você pode transformar o sentimento de remorso em sentimento de arrependimento e num pedido de perdão. E se essa pessoa que você está colocando em questão já faleceu, o que eu faço? Como eu vou fazer? Você vai pegar, vai escrever uma carta a Deus dizendo sobre tudo o que aconteceu, o quanto você se arrepende, o quanto o remorso tem remoído a sua vida e o quanto você se arrepende de ter feito, e colocar tudo isso diante do Senhor. De repente você pode simbolicamente queimar e mandar aos céus, ou de repente você pode achar uma pessoa da sua confiança em que você queira ler essa carta, e você pode ler para que isso gere em você o arrependimento, o perdão, a reconciliação. O que eu quero dizer para você hoje é: não fique com esse sentimento de remorso sobre a sua vida. Se há oportunidade ainda de falar com a pessoa, se arrependa do que você fez, se reconcilie com essa pessoa, obtenha o perdão e siga a sua vida em frente. O remorso é um sentimento que ele gera doenças físicas. O remorso é um sentimento que gera a morte dentro de nós, a morte espiritual, às vezes a morte física, dores nas costas, dores de cabeça, dor de estômago, tudo relacionado ao remorso. Mas o perdão é um sentimento de novidade de vida, é um sentimento de reconciliação. Espero que essa mensagem possa entrar no seu coração, ou que você possa mandar para uma pessoa que esteja precisando ouvir essa palavra, para que nós possamos criar na humanidade o sentimento de reconciliação. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero colocar, Senhor Deus, todas as pessoas, ó Pai, que hoje passam por esse sentimento tão ruim na nossa vida, que é o remorso. Eu tenho remorso do que eu fiz, eu tenho remorso daquilo que eu cometi, mas ainda não consegui ter o sentimento de reconciliação. Que o Senhor possa nos reconciliar, que o Senhor possa nos perdoar e que o Senhor possa levar a cada um de nós a novas etapas da nossa vida. Assim eu oro
em o nome de Jesus. Amém.